todos! Aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu trago um simulado com 7 questões da prova do ENAD de 2021 para nos prepararmos para a prova nacional docente. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Esse simulado conta com 7 questões da parte específica para pedagogia. Vai ficar na descrição do vídeo o link para download gratuito do material apresentado, como também o guia prático da Prova Nacional Docente. Na semana passada, na última sexta-feira, inclusive eu coloquei na aba postagens do canal, o MEC fez uma live explicando como os municípios irão aderir ao PND, e também lá no site do Mais Professores do MEC, vocês encontram esse guia, que é um edital pré-estabelecido. Lá na live eles falaram que os municípios não precisam seguir exatamente tudo aqui desse edital, mas é uma sugestão de edital para os municípios que forem aderirem à Prova Nacional Docente. No item 2.4.2, no caso, o município que optar pela Prova Nacional Docente como uma etapa complementar, portanto, será uma das etapas, como a Prefeitura de São Paulo diz. Para além da PND, o ente pode optar por realizar etapas complementares, exemplo, provas discursivas, entrevistas, prova prática e etc. Como o secretário de Educação, Fernando Padula, já adiantou que teremos prova prática, mas podemos ter outras etapas, prova discursiva ou até mesmo uma outra prova objetiva com uma banca organizadora da Prefeitura. Por quê? De forma a aproximar o certame das especificidades locais. Então, não se engane, ainda pode ser cobrado as publicações institucionais da Prefeitura, currículo da cidade, legislações municipais, pela prova discursiva e, é claro, pela prova prática. Então, não deixem de estudarem aquilo que vocês já estavam estudando da parte específica da Prefeitura de São Paulo, tá? Então, fica esse adendo. Então, vamos lá para o nosso simulado, para o PND? Então, vamos lá. Só contextualizando, eu já expliquei em alguns vídeos aqui do canal, a Prova Nacional Docente será organizado pelo INEP, que é responsável pelas provas do ENAD. E na live da semana passada do MEC, o pessoal informou, vai seguir os critérios do ENAD. Por isso que é importante pegar provas anteriores para sentir como será essa prova. E assim, não são questões tão difíceis, a gente vai responder aqui juntos, mas o que cansa é que são questões longas. Então, vamos lá. Primeira questão. 1. A avaliação da aprendizagem escolar se faz presente na vida de todos nós que, de alguma forma, estamos comprometidos com atos e práticas educativas. Pais, educadores, educandos, gestores das atividades educativas públicas e particulares, administradores da educação, todos estamos comprometidos com esse fenômeno, que cada vez mais ocupa espaço em nossas preocupações educativas. O que desejamos é melhor qualidade de vida. No caso desse texto, compreendo e exponho a avaliação da aprendizagem como um recurso pedagógico útil e necessário para auxiliar cada educador e cada educando na busca e na construção de si mesmo e do seu melhor modo de ser na vida. Cipriano Lucchesi, o que é mesmo o ato de avaliar a aprendizagem, adaptado. Acerca da avaliação da aprendizagem, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Então, tem muitas questões da prova do ENAD que terão 2 asserções e você precisa verificar se as asserções são verdadeiras ou falsas e, além disso, se uma justifica a outra. Então, vamos lá. 1. Para processar a avaliação da aprendizagem, o educador necessita dispor-se a escolher o que está acontecendo, podendo ter alguma expectativa em relação a possíveis resultados de sua atividade. Por quê? Então, vamos verificar se 2 justifica a 1.
no processo de ensino-aprendizagem, o educador pode intervir na própria prática educativa, ao reconhecer as várias dimensões que interferem no desenvolvimento do educando e não só na aprendizagem de uma disciplina. Acerca das asserções, assinale a opção correta, portanto, está pedindo a correta. A. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 uma justificativa correta da 1. B. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa correta da 1. C. A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. D. A asserção 1 é uma proposição falsa e a 2 é uma proposição verdadeira. E. As asserções 1 e 2 são proposições falsas. Dá uma pausa no seu vídeo, verifica aí qual a questão que você acha correta. Então, a resposta correta da questão de número 1 é a letra A de amor. Portanto, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é sim uma justificativa da primeira. E por quê? A asserção 1 afirma que o educador precisa estar disposto a escolher o que está acontecendo durante o processo de avaliação. Ele não consegue avaliar tudo, a gente escolhe algo em um grupo ou um estudante específico para avaliar, com alguma expectativa sobre os possíveis resultados. Isso é verdadeiro, pois a avaliação da aprendizagem exige que o educador esteja atento ao desenvolvimento do aluno e ao processo de ensino-aprendizagem, reconhecendo o momento presente da aprendizagem, que não é apenas as provas, notas finais. A participação e outras questões a gente pode considerar no ato da avaliação, que é a avaliação formativa, que o Cipriano Lucchesi defende. Você vai avaliar do começo ao fim, durante todo o processo de ensino-aprendizagem. A asserção 2 fala sobre a intervenção do educador na prática educativa, considerando as diversas dimensões que afetam o desenvolvimento do aluno, não se limitando apenas ao conteúdo da disciplina, verificando também se o estudante tem competências e habilidades para colocar em prática o conteúdo da disciplina. Isso também é verdadeiro, pois a prática educativa envolve múltiplos fatores que afetam o aluno, pensando também na formação integral, né? O cognitivo, físico, emocional, enfim, como aspectos emocionais, sociais e cognitivos, que eu acabei de dizer. E o educador deve estar atento a essas dimensões para promover um desenvolvimento integral. Portanto, as duas asserções são verdadeiras e a 2 justifica a 1, uma vez que a intervenção do educador e o reconhecimento de diferentes dimensões do desenvolvimento do aluno são fatores que enriquecem o processo de avaliação da aprendizagem. Então, a resposta correta da questão de número 1 é a letra A de amor. Questão de número 2, também teremos questões de legislações nacionais. 2. O Plano Nacional de Educação, PNE, 2014-2024, que foi prorrogado até 2025, inclusive, aprovado sem vetos pela Lei 13.005/2014, tem importância política e estratégia para o delineamento das políticas de Estado na educação. Aprovada após vários tensionamentos, deve constituir o eixo das políticas educativas. Os principais desafios referem-se ao processo de materialização do PNE, ao qual se articulam as condições objetivas, econômicas e políticas das concepções em disputa e a necessária regulamentação de algumas de suas metas e estratégias, bem como esforço pela ampliação dos recursos da educação. Considerando a natureza dos desafios para a execução do Plano Nacional de Educação e o alcance de suas metas e estratégias, avalie as afirmações a seguir. Então, encontramos também questões de afirmações e verificar quais são as verdadeiras ou não. Então, vamos lá para as afirmações. 1. A formulação de diretrizes orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias do PNE para viabilizar a sua plena execução cabe à União. Correto, é a partir dos recursos da União, ela vai distribuir, no caso o governo federal, os recursos para os estados e municípios.
2. O alcance da qualidade na educação básica, de modo a atingir as médias nacionais do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica IDEB, mencionadas no PNE, prevê o apoio técnico e financeiro à gestão escolar mediante transferência direta de recursos financeiros à escola. 3. A promoção da busca ativa de jovens fora da escola em parceria com áreas de assistência social, saúde e proteção à juventude é uma das indicações do PNE para elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo. Correto? É uma das metas, é ter adultos mais alfabetizados. 4. A criação de mecanismos locais de acompanhamento da consecução do PNE para o alcance das metas previstas compete aos gestores estaduais, municipais e do Distrito Federal. Portanto, durante esses 10 anos, precisa ter um acompanhamento para verificar se as metas estão sendo atingidas ou não pelos três, né? Tanto governo federal, estadual e municipais. É correto afirmar apenas que se afirma em A, 1 e 2, B, 2 e 3, C, 3 e 4, D, 1, 2 e 4 e E, 1, 3 e 4. A resposta correta da questão de número 2 é a letra E de escola. A afirmação é verdadeira, a União, de fato, responsável pela formulação das diretrizes orçamentárias compatíveis com as metas e estratégias do PNE, garantindo a viabilidade da sua execução. Ela vai distribuir, os recursos para os estados e municípios. A 2 é falsa. Embora o PNE prevê apoio técnico e financeiro às escolas, não prevê explicitamente a transferência direta de recursos financeiros às escolas para alcançar as metas do IDEB. A estratégia do PNE é mais ampla, envolvendo a gestão e o financiamento de programas e ações que apoiem as escolas de maneira integrada. Então, não é apenas para as metas do IDEB, são para várias outras questões para a melhoria da aprendizagem como um todo. Então, é mais abrangente o PNE, por isso que a 2 está incorreta. A 3, a afirmação é verdadeira, o PNE prevê sim a busca ativa de jovens fora da escola para aumentar a população adulta alfabetizada. 4, a afirmação é verdadeira, a criação de mecanismos locais de acompanhamento para monitorar o PNE é de competência tanto estaduais, municipais e do Distrito Federal. Portanto, a única afirmação falsa é a 2, logo a resposta correta é a alternativa E de escola. Questão de número 3, outra questão envolvendo autores. Para Piaget, a base fundamental do conhecimento lógico-matemático é a própria criança. Assim, ao desenvolver essa estrutura, a criança assimila e organiza o conhecimento. A noção do número só pode emergir a partir da atividade de estabelecer tipos de relações. Daí decorre que o primeiro princípio do ensino é o de atribuir importância ao fato de colocar todas as espécies de objetos, eventos e ações em todos os tipos de relações. É primordial que o professor propicie um ambiente de aprendizagem onde existam números falados e números escritos. Pires, números naturais e operações, 2013, adaptado. Com vistas ao ensino do valor proporcional dos números, uma professora propõe uma atividade aos seus alunos do segundo ano do ensino fundamental para escreverem um número ditado. Dita 2.894. Em seguida, observa que a maioria das crianças escreveu o número, 2.000, depois 800, depois o 94. Considerando as ideias de Piaget e as expostas no texto, assinale a opção que apresenta a explicação correta para o resultado dessa atividade proposta pela professora.
A escrita numérica das crianças se desenvolve por meio de experiências pedagógicas estabelecidas em sala de aula, que priorizam a reprodução de atividades lógico-matemática. Não. Para a criança ter o conceito da matemática, também iremos considerar as suas experiências da vida cotidiana. Então, não somente dentro de sala de aula. Portanto, A não é. B. As crianças escrevem a partir de suas hipóteses. Piaget, construtivismo. Logo, hipóteses. Ó, tá vendo? Tá ligando? Assim, a escrita numérica é o resultado de uma correspondência com a numeração falada, o que as leva a criar notações não convencionais. Elas simplesmente escreveram aquilo que elas falam, não necessariamente a escrita correta, porque foi a partir da hipótese que elas conhecem, logo das suas experiências, logo daquilo que elas já sabem, tá? Que, por exemplo, a alternativa A não considera. C. As crianças não percebem a composição numérica porque a professora deveria ditar cada número individualmente, o que favorece a notação correta. Não necessariamente. Mesmo se ela ditasse cada número, ainda assim eles iriam escrever daquele jeito. D. As crianças registram aleatoriamente os números porque ainda não compreenderam o conceito de casas decimais e não estabeleceram relação entre a grafia e o som do número. Será? E. A escrita numérica apresenta-se desordenada porque as crianças nessa etapa da escolaridade ainda não conseguem estabelecer qualquer relação entre numeração falada e a escrita. No segundo ano, a criança consegue sim fazer já esse tipo de relação. Portanto, a resposta correta da questão de número 3 é a letra P de bola. De acordo com Piaget, o conhecimento lógico-matemático se desenvolve a partir das interações e experiências da criança com o ambiente. No caso da atividade proposta pela professora, as crianças escrevem a partir de suas hipóteses e de uma tentativa de correspondência entre a numeração falada e escrita. Porém, elas ainda não dominam o conceito do valor proporcional dos números, o que leva à criação de notações não convencionais, como o número que elas escreveram. Ao invés de separar, o ponto, 2.894, então colocaram muitos zeros. Isso demonstra que as crianças estão ainda no processo de assimilação e organização do conhecimento matemático, conforme a teoria de Piaget. As demais alternativas apresentam explicações que não se alinham completamente às ideias construtivistas de Piaget sobre o desenvolvimento do conhecimento matemático das crianças. Portanto, a resposta correta da questão de número 3 é a letra P de bola. Questão de número 4. O pedagogo deverá ser o profissional investigador da educação como prática social. Poderá investigar e criar meios de dialogar e produzir novas mediações com o mercado editorial, os meios de comunicação, as novas organizações não governamentais, as instituições sociais já existentes, visando criar novos espaços educativos na sociedade por meio da prática científico-pedagógica. Franco, Pedagogia como Ciência da Educação 2008 adaptado. Considerando o contexto apresentado, o pedagogo e seu perfil profissional, é correto afirmar que a sua atuação em espaços não formais seria a alternativa A, baseada na criatividade, nos interesses pessoais e sociais, em uma prática livre e espontânea. E como fica o conhecimento dos conteúdos, o planejamento, o interesse coletivo? A, não é. B, centrada em processos de formação humana, dispensando a aplicação de práticas educativas sistematizadas. Dispensando, a gente precisa ter uma sequência didática, planejamento. Dispensando é uma palavra negativa, então a gente já corta por aí. C, atenta às características e especificidades do espaço não formal, sem se prender à elaboração de planos e avaliações. Portanto, a gente vai descartar a avaliação. Como eu vou diagnosticar o que o meu estudante precisa?
D. Pautada na realização de diagnósticos das especificidades do campo, em que atua com o fim de restringir os mecanismos metodológicos de sua prática. Restringir, outra palavra negativa, pode cortar D. Então, só sobrou a alternativa E, fundada em fatos, estruturas, contextos e situações referentes à sua prática em suas várias modalidades e manifestações para a gestão dos ambientes educativos da sociedade. Perceba, é a alternativa mais positiva, mais abrangente, mais organizada, mais completa, mais pomposa. Portanto, a resposta correta da questão de número 4 é a letra E. O texto destaca que o pedagogo deve investigar, criar meios para dialogar e produzir novas mediações em diferentes espaços educativos e sociais, com foco em sua prática científico-pedagógica. A atuação do pedagogo, então, deve ser fundamentada em fatos, estruturas, contextos e situações relacionadas à sua prática, tendo em vista a gestão dos ambientes educativos da sociedade em suas diversas modalidades. A opção E reflete bem esse papel do pedagogo em espaços não formais, já que o trabalho do pedagogo envolve um conhecimento aprofundado das realidades e características dos contextos que atua, levando em consideração os diversos fatores que afetam o ambiente educativo. A atuação deve ser reflexiva e organizada, não se limitando a práticas livres ou espontâneas, mas sim sendo fundamentada em uma análise crítica do contexto educacional. As outras opções não estão alinhadas com o papel descrito no texto. A sugere uma atuação sem estrutura, a B se afasta da aplicação de práticas educativas sistematizadas, a C desconsidera a necessidade de planejamento e avaliação e a D limita a atuação do pedagogo ao diagnóstico, sem levar em conta a variedade de metodologias necessárias, principalmente na avaliação. Portanto, a resposta correta da questão de número 4 é a letra E de escola. Questão de número 5. Podemos afirmar que o currículo é também uma questão de poder. Dessa forma, as teorias do currículo não se distanciam dessa noção na medida em que se preocupam em definir determinado modelo de currículo. As teorias podem ser resumidas em 3 grandes categorias: as teorias tradicionais, com ênfase nas atividades técnicas, que se caracterizam pela aceitação, ajuste e adaptação; as teorias críticas, que apontam o status quo como elemento determinante para explicar as desigualdades sociais. Para esta concepção, o importante não é desenvolver técnicas, mas conceitos sobre o que faz o currículo, e as teorias pós-críticas, cujo surgimento está ligado aos movimentos sociais de minorias por meio do multiculturalismo. Essa concepção considera a relação entre currículo e poder, identidade, gênero, raça, etnia e etc. Thomas Tadeu Silva, Documentos de Identidade, uma introdução à teoria do currículo, 2010, adaptado. Com base nos conceitos apresentados no texto, avalie as afirmações a seguir. 1. A Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, traz elementos das teorias críticas e pós-críticas do currículo, ao estabelecer como princípios para o ensino a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, bem como a observação e o respeito à diversidade étnico-racial. Correto. Isso faz parte dos princípios lá da LDB. E quando eu falo trabalho, não é necessariamente preparar para o mercado de trabalho, mas para a consciência de classe, para a formação do trabalhador em si. 2. A assimilação pela LDB de um currículo que analisa as relações de poder, valorizando os aspectos econômicos, sociais e multiculturais. Revela uma nova formação de concepção curricular que supera a teoria tradicional de currículo. 3. As teorias críticas, ao incorporarem temas como multiculturalismo, raça, etnia, gênero, identidade, e as pós-críticas, ao analisarem questões da economia e as finalidades sociopolíticas da educação, são consideradas de cunho progressista. É correto o que se afirma em A. 2 apenas, B. 3 apenas, C. 1 e 2 apenas,
D, 1 e 3 apenas, ou E, 1, 2, 3? A resposta correta da questão de número 5 é a letra D de dado, 1 e 3 apenas. A 1, eu já tinha afirmado com vocês que ela era verdadeira. Por que que a 2 é falsa? Essa afirmação pode ser considerada verdadeira, mas o termo superar pode gerar algum questionamento. A LDB, de fato, incorpora temas que são típicos das teorias críticas e pós-críticas, porém ela não necessariamente supera a teoria tradicional de forma radical. Ela também vai considerar alguns aspectos da teoria tradicional. Ela não vai eliminar totalmente o tradicional. O que ela faz é integrar novos elementos, sem descartar completamente os modelos tradicionais, que ainda influenciam a concepção curricular. A afirmação 3 é verdadeira, pois as teorias críticas e pós-críticas têm um foco em questões sociais e políticas, principalmente das minorias, buscando uma transformação das estruturas educacionais sociais. Logo, a consciência de classe para a transformação social, o que é um aspecto progressista, portanto, progresso para frente, né? Rompendo com a dominação. Então, fazendo essa análise, achamos as respostas, né? As únicas que são corretas é a afirmativa 1 e 3. Portanto, a resposta correta da questão de número 5 é a letra D de dado. Questão de número 6. Nas provas do ENAGE também encontramos questões com gráficos, tabelas, mapas e também charges. Então, vamos lá. Eu vou ler a charge aqui para vocês. Cara, olha que legal! A taxa de escolarização dos brasileiros entre 5 e 17 anos já passa de 93%. Você leu essa notícia? Li, mas não entendi quase nada. A partir do contexto apresentado na charge e dos processos de alfabetização e ou letramento, avalie as afirmações a seguir. As evidências científicas demonstram que a alfabetização e o letramento são concomitantes, portanto juntas, e interdependentes, uma precisa da outra, embora sejam processos distintos cognitivamente e linguisticamente. 2. O processo de letramento permite que o indivíduo participe de práticas sociais e pessoais que envolvem a língua escrita. 3. O letramento é um processo que procede à alfabetização, portanto, vem antes, e começa nos anos iniciais do ensino fundamental. E na educação infantil não vê nada? É correto afirmar o que se afirma em A, 1 apenas, B, 3 apenas, C, 1 e 2 apenas, D, 2 e 3 apenas, E, 1, 2, 3. É claro, a resposta correta da questão de número 6 é a letra C de casa, porque a alfabetização ocorre primeiro e é a base para o letramento. O letramento, por sua vez, é um processo que desenvolve durante e após a alfabetização, em contato com práticas sociais, e isso também na educação infantil, por meio da roda de leitura, de manipulação dos livros, da escrita espontânea, da professora como escriba, enfim, mostrar para as crianças desde a educação infantil que na nossa sociedade a gente utiliza a escrita para diversas questões sociais no nosso cotidiano. E as outras estão corretas, porque a alfabetização envolve o aprendizado de decodificar e escrever palavras, enquanto o letramento vai além, permitindo a utilização da leitura e a escrita em práticas sociais cotidianas. Ambos são processos interdependentes, mas distintos. São distintos, mas estão ligados entre si, para que o estudante não seja apenas um decodificador, mas também entenda aquilo que ele está lendo, como na charge que o outro rapazinho não entendeu aquilo que ele leu. E a 2 também está correta, porque o letramento, de fato, permite que o indivíduo aplique suas habilidades de leitura e escrita em diferentes contextos da sua vida social e pessoal, envolvendo práticas cotidianas. Portanto, a resposta correta da questão de número 6 é a letra C de casa. Antes de resolvermos a nossa última questão do simulado da Prova Nacional Docente, só lembrando que eu tenho a apostila pré-edital PEIF para a Prefeitura de São Paulo, valor R$ 25,
inclusive será atualizado pós-edital, gratuitamente. Tem a apostila pré-edital para Diadema, que também será atualizado pós-edital, gratuitamente. A apostila para Campinas, Itatiba. Vai ficar aqui na descrição do vídeo o link lá da minha página na Hotmart para você adquirir os meus materiais. E em breve terei sim a apostila para a Prova Nacional Docente. É pré-edital, né, vamos dizer assim, e quando sair o edital oficial no final de junho para começo de julho, pelo MEC, ele também, se precisar, será atualizado. Até final de abril ficará pronto e eu aviso aqui no canal, beleza? Então vamos lá para a questão de número 7. O pensamento de Paulo Freire e sua teoria do conhecimento deve ser entendido no contexto em que surgiu o Nordeste brasileiro, onde no início da década de 1960, metade de seus 30 milhões de habitantes vivia na cultura do silêncio, como ele dizia, isto é, eram analfabetos. Era preciso dar-lhes a palavra para que transitam para a participação da construção de um Brasil que fosse dono de seu próprio destino e que superasse o colonialismo. Gadotti, Moacir, Paulo Freire, uma bibliografia. 1996. Com base no texto e nas ideias freirianas, avalie as acessões a seguir e a relação proposta entre elas. 1. Paulo Freire denunciou a opressão e a exclusão gerada pela supressão do direito à educação e à cidadania, defendendo a educação como uma empreitada coletiva. Por quê? Será que a 2 é a justificativa da 1? Vamos ver. 2. A educação deve ser compreendida como um ato político, pois deve incentivar a reflexão e a ação consciente e criativa do sujeito em seu processo de libertação. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. A. As seções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da 1. B. As acessões 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa correta da 1. C. A ascensão 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. D. A acessão 1 é uma proposição falsa e a 2 uma proposição verdadeira. E. As acessões 1 e 2 são proposições falsas. A resposta correta da questão de número 7 é a letra A de amor. As acessões 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da 1. Por quê? A 1, Paulo Freire, em sua obra, critica as desigualdades sociais e educacionais, buscando uma educação emancipadora e coletiva, que permita ao sujeito superar a opressão e a exclusão por meio da educação. Por isso que não é interessante para quem é dono do poder a classe trabalhadora ter acesso à educação, ou quando tenha uma educação que está ali a serviço do dono do poder, e não para a classe trabalhadora, entendem? 2 é uma justificativa da 1, porque para Paulo Freire, a educação é um ato político, no sentido que deve ajudar o sujeito a refletir sobre a sua realidade e agir para transformá-la, contribuindo para a sua libertação. Relação entre as asserções. A asserção 2 justifica a asserção 1, pois ao afirmar que a educação deve ser um ato político, incentivando a reflexão e a ação consciente, e a asserção 2 reforça a necessidade de uma educação que leve à libertação e ao combate à opressão e à exclusão, como destacado na asserção 1. Portanto, a resposta correta da questão de número 7 é a letra A de amor. Deixa aqui nos comentários quantas questões você acertou, se achou as questões fáceis, difíceis, cansativas ou não. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!